você abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Doze, 7. Amém, igreja? Amém. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, amados? É até aqui. Amém? Glória a Deus. Eu acho essa passagem uma bênção, né, de Deus. E aqui Paulo, ele fala da experiência que ele teve, que Deus levou esse homem ao 3º céu, né? Ele teve essa experiência gloriosa, essa experiência maravilhosa. Só que Paulo, a gente sabe, pelo pouco que a gente sabe, que Paulo, ele foi uma pessoa muito difícil antes de se converter. A palavra fala que ele perseguia os cristãos, que ele matava os cristãos, né? Ele era um grande opressor, tanto que quando Estevão foi morto, ele foi apedrejado, Paulo, ele estava ali, né? Creio que ele era um daqueles que votou a respeito da morte de Estevão. E esse homem, irmãos, ele respirava matar os cristãos, porque com certeza ele achava que isso era um favor que ele estava fazendo para Deus, né? Até que um dia, indo ali na estrada de Damasco, para justamente fazer esse tipo de coisa, matar aqueles que eram do Senhor, aqueles que criam em Jesus, ele teve um encontro com Deus ali, e nós sabemos que ele pensava na mente dele que ele estava fazendo certo, né? Ele estava fazendo algo em favor de Deus, ele estava fazendo algo para Deus, matando assim aqueles que criam em Jesus. E nesse dia ele tem uma queda, e Jesus ele fala para ele: Paulo, né? Por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E ele diz assim: dura coisa, ele ainda acrescenta, Jesus, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? E ali a gente sabe que ele foi levado para a casa de um dos discípulos, teve um tratamento ali espiritual, ele realmente encontrou com Jesus, teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento que ele se levanta, ele não é mais Saulo, ali ele se torna um grande apóstolo de Cristo, né? E é interessante, irmãos, que Deus dá a ele esse privilégio dessa revelação ao 3º céu. Creio que o 1º céu é esse céu que nós vemos as nuvens, né? O 2º céu, as estrelas, os corpos celestiais, né? E o 3º céu é a morada do Senhor, é onde Deus ele habita. Ele teve esse grande privilégio, né, de ser arrebatado. Ele fala que não sabia se era no corpo, se era fora do corpo, mas ali ele foi e teve essa experiência com Deus. E eu acredito que deve ter sido assim uma coisa muito maravilhosa, não somente naquilo que ele viu, né, muitas coisas que a gente vê que são lindas, maravilhosas, mas aquilo que ele sentiu, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele presenciou. Eu creio que essa experiência mexeu com todo o seu ser. Quando a gente tem uma experiência com Deus, essa experiência ela toca, e ela toca de dentro para fora, não é assim? É algo assim que nós não esquecemos mais, é algo que muda a nossa vida, é como se fosse um antes e um depois, né? E a palavra de Deus fala que Paulo ele teve esse privilégio, ele teve essa graça, essa grandeza, essa glória de visitar ali o 3º céu, né? E ele fala que não tinha palavras para ele expressar a grandeza que foi essa experiência. Foi algo muito grandioso, né? Ele só fala isso na palavra de Deus, mas talvez para alguns isso não queira dizer nada, mas para ele teve um grande significado, né? Esse homem ele se fortaleceu muito na fé.
E a palavra de Deus também fala que justamente por causa dessa experiência foi colocado um espinho na carne desse homem, né? Um mensageiro de Satanás. Por que foi colocado? A palavra fala para que ele não se ensoberbecesse, né? Não ficasse soberbo, não ficasse prepotente, não ficasse arrogante. Porque se tem uma coisa que Deus fala na palavra de Deus, é que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, ela precede, ela vem antes da queda. Então ali ele teve esse espinho na carne, né? Agora você imagina, Paulo, ele teve duas experiências espirituais. Uma, ele vai para a presença de Deus, uma é gloriosa, né? Uma é fantástica, que ele não consegue falar, ele não consegue se expressar. E de repente ele vai ter uma outra experiência, que vem um mensageiro de Satanás e coloca nele um espinho na carne. Duas experiências espirituais, né? E agora eu te pergunto, para ele falar que era mensageiro de Satanás, é porque ele entendeu isso, não é verdade? Um mensageiro, ele tem uma mensagem, né? E ele fala que ali foi colocado um espinho na carne. E a palavra de Deus fala que aquilo foi feito com um propósito, né? Se eu perguntar para você assim, esse espinho na carne foi algo do inimigo? Foi algo de Satanás? É uma coisa maligna na vida desse homem? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus permitiu, né, que ele tivesse esse espinho na carne, que nós não vamos entrar no mérito da questão para saber qual era o problema dele, qual era a luta dele, pessoal, mas ele fala, né, que ele entrou, que ele teve esse espinho na carne. E ele pediu para Deus, ele sabia, né, que Deus poderia tirar, e por 3 vezes, a primeira vez ele pediu, Deus falou não. A segunda vez ele pediu, não, Paulo. E a terceira vez ele pediu não. Ele acrescentou, Jesus acrescentou novamente. Não, mas porque a minha graça, ela te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então Deus, ele falou isso para ele, eu não vou tirar esse espinho. E eu pergunto para você, esse espinho ele era do inimigo? Eu creio que não, porque você acha que o inimigo, ele vai querer colocar algo em mim ou em você para que eu não fique soberba, para que você não fique prepotente, para que você não fique orgulhoso? Não, ele não vai querer que um apóstolo, né, como o apóstolo Paulo, foi um grande homem de Deus, melhorasse em alguma área. O inimigo não vai querer isso nunca para mim, para você. Por isso que eu creio que foi algo de Deus, algo que Deus permitiu para que esse homem, quando se lembrasse desse espinho e quando se lembrasse das revelações, ele não ficasse arrogante, ele não ficasse prepotente, muito pelo contrário, que isso desse frutos nele, de humildade, né? De quebrantamento, né? Então Deus ele trabalhou na vida de Paulo, assim como ele trabalha na minha e na sua vida. Deus ele trabalha na nossa vida. E muitas vezes a gente fala, quando tem um problema, atribui para o diabo. Isso aí é do diabo, só pode ser inimigo. Não é verdade? A gente tem esse entendimento às vezes. Mas eu creio que Deus, quando a gente lê essa passagem, Ele quer que a gente tenha um novo entendimento a respeito do que muitas vezes acontece na nossa vida, de que não é para o nosso mal. Porque aquilo foi colocado na vida do apóstolo Paulo exatamente para que ele permanecesse em humildade. Satanás pensou que, através daquele espinho, ele pudesse se afastar dos caminhos do Senhor. Ele pudesse fraquejar ao ponto de se afastar, de perder a noção do seu chamado, de perder a noção da sua missão, de perder a noção de quem ele era diante de Deus. E com certeza isso acontece na nossa vida. Nas nossas fraquezas, o inimigo ele quer se aproveitar e entrar pela nossa fraqueza para detonar com a nossa vida. Mas Deus, ele falou para Paulo, olha, eu não vou tirar esse espinho de você, você vai continuar com esse espinho, mas entenda, a minha graça te basta, né? Você vai continuar com esse espinho, mas você não vai ser desqualificado, você não vai ser detonado, você não vai ficar arrasado, porque eu vou estar com você, né? A minha graça te basta. Irmãos, quantas vezes a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, a gente não entende o porquê daquilo. E eu creio que Deus quis mostrar para o apóstolo que aquele espinho na carne dele era exatamente por ele estar fazendo o chamado, era exatamente por ele fazer da melhor maneira, porque Deus estava mostrando para ele a fragilidade humana, a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa fragilidade humana. Assim como o apóstolo Paulo teve, nós também temos, e cada um sabe de si, não é verdade? Então Deus estava querendo, creio eu, não
falo isso porque eu creio dessa maneira. Olha, esse espinho não é de Satanás, esse espinho não é do inimigo, esse espinho não é para acabar com você, muito pelo contrário, é para você permanecer na minha presença, dependente de mim, se humilhando na minha presença, buscando a minha palavra, né? Se enchendo do meu espírito, porque dessa maneira, nessa fraqueza, eu vou aperfeiçoar o meu poder com você. Amém? A minha graça te basta. E Deus está falando isso para mim e para você. O que é a graça de Deus para mim e para você? A graça de Deus, a gente sabe que a graça de Deus é um favor imerecido, é aquele favor que a gente não merece. Mas a graça de Deus para mim e para você é Jesus, é o Espírito Santo. Não é verdade? É a graça de Deus na nossa vida. E se Deus está falando, Paulo, na sua fraqueza eu vou aperfeiçoar o meu poder, porque a minha graça te basta, é porque na nossa fraqueza, irmãos, nós temos Jesus conosco, nós temos a graça de Deus, nós temos a força do Senhor, nós temos o Espírito de vida, né? Eu estava orando, estava falando com Deus, e realmente esse texto tem muito, eu me identifiquei muito com esse texto, porque certas coisas a gente não entende que acontece na vida da gente. A gente sabe que a gente é falho, mas a gente faz as coisas para agradar o Senhor, né? E a gente quer sempre agradar o Senhor. E às vezes acontecem coisas que parecem que esse espinho aí na carne de Paulo, né? Mas por quê? Mas quando eu li essa passagem, eu entendi. Deus mostra para mim a minha fragilidade. Adriana, você é humana, você é falha. Você está fazendo a obra, você faz com limitação, você faz muitas vezes com erro, porque eu sou falha, né? Quem não é falha aqui? Mas você está fazendo a coisa certa, você está tentando fazer. E muitas vezes é assim na tua vida. Você está fazendo a coisa certa e o espinho está ali. E não significa que porque o espinho está ali, você seja um homem mau. O apóstolo entendeu, não, eu sou de Deus, eu sou um apóstolo de Deus. E eu estou entendendo que Satanás está de olho em mim. Eu estou entendendo que Satanás está interessado na minha vida. Eu estou entendendo que Satanás está interessado na revelação que Deus deu para mim. Mas eu sou um apóstolo de Deus. E Deus está comigo. E a graça dele me pertence. E por causa disso eu vou passar por essa luta, mas eu vou ter vitória em nome de Jesus. A gente lê essa palavra, esse espinho na carne estava ali há 14 anos na vida de Paulo. Foi desde quando ele se converteu, né? Desde quando ele começou a ter a sua vida espiritual de uma forma digna na presença de Jesus. E há tanto tempo ele estava naquela situação e Deus não retirou, irmãos, o espinho, né? Aquilo ali eu creio que foi uma providência de Deus para que verdadeiramente ele não se perdesse. Porque quanto mais eu dependo do Senhor, quanto mais eu me humilho diante do Senhor e falo, Senhor, tem misericórdia. Olha, o espinho está doído, viu? Está sangrando, está doendo, está inflamado, né? O que Deus fala? Eu não sei o que era esse espinho na vida desse homem, mas eu sei que ele tinha fraqueza. Deus, ele fala assim, achegai-vos a Deus, resisti ao espinho, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é assim? Né? Quantas vezes a gente tem luta no nosso dia a dia, irmãos, e a gente sabe que a gente tem um chamado, né? Independente de pastor, de missionário, nós somos sacerdotes de Deus. Nós temos esse chamado de sacerdotes de Deus. A palavra fala que existe uma nuvem de testemunho. As pessoas, você pensa que não está de olho em você? Está de olho em você. O próprio inimigo está de olho, né? Mas nós temos a graça de Deus na nossa vida. E quando há essa busca, quando há uma sinceridade, quando há essa entrega, irmãos, esse espinho acaba sendo uma bênção. Esse espinho faz a gente depender totalmente de Deus. E quando nós dependemos totalmente do Senhor, Ele vem e Ele mostra na nossa fraqueza o seu poder, né? Por isso que muitas vezes a pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas como é que ele consegue estar na presença do Senhor, né? Não era para você estar feliz, não era para ela estar feliz, mas ele está sofrendo, ela está sofrendo. Muitas vezes até dentro da nossa casa, a gente está fazendo a coisa certa, a gente obedece ao chamado, e muitas vezes a gente passa por luta e a pessoa dentro de casa fala, ué, mas você está servindo a Deus e está passando por isso? Às vezes é dentro da igreja, as pessoas fazem esse comentário, e é justamente por você permanecer no propósito, é justamente por você ter essa posição, essa atitude, porque esse homem, ele era irrepreensível. Paulo era um homem irrepreensível. Ele foi o mensageiro da palavra de Deus. Ele obedeceu ao chamado dele.
e ele passou por muitas lutas. Quando você começa a ler a vida de Paulo, você vê que ele sofreu demais, muitas lutas, muitas perseguições, muitas afrontas. Ele passou tudo que a gente possa imaginar de coisa difícil, esse homem passou, mas ele continuou sendo irrepreensível até o final da sua vida. Amém? E esse espinho na carne não tirou a disposição, não tirou a alegria, não tirou a fé da vida desse homem. E é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer que a nossa fé seja fortalecida, né? Ele quer que nós tenhamos a alegria do Senhor. Porque às vezes você pode falar assim: se eu tivesse isso, eu ia ser tão alegre, eu ia ser tão feliz. Não, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Deus, Ele nos alegra com aquilo que nós temos, com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que Ele nos dá no dia que se chama hoje. Independente de espinho, independente de luta, você tem a graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Então eu não vou me deixar levar pela fraqueza. Não vou, porque tem o poder de Deus. Eu vou na força do Senhor. Nós vamos fazer como Davi, né? Nós vamos na força do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, quando eu comecei a ler essa passagem, eu vi, poxa, o apóstolo Paulo, né? Um homem um dos maiores líderes, né? Um homem que foi, assim, aprendeu ali, a Bíblia fala, aos pés de Gamaliel. Ele sabia muito das leis judaicas. Ele era um homem assim que tinha muito conhecimento, parece que falava mais de um idioma e por aí vai. Mas ele teve um encontro com Jesus. Quem teve um encontro com Jesus aqui? Amém, Jesus. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. O mesmo Deus, né, que teve um encontro ali, o mesmo Senhor que teve um encontro com Paulo na estrada de Damasco, o mesmo Senhor que fez ele ter essa visão maravilhosa, essa experiência maravilhosa, Ele está aqui conosco, irmãos. Glória a Deus. Ele é o dono da nossa vida, né? Glória a Deus. O mesmo Deus que colocou, que permitiu, pode ser que Ele não tenha colocado, né? Mas Ele permitiu o inimigo colocar. O mesmo Deus que veio com essa providência, uma enfermidade, uma tentação, uma luta, sei lá o quê, uma necessidade, um espinho na carne, você vai dizer que a providência de Deus porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe muito bem o que Ele coloca na nossa vida para que haja mais dependência dEle, para que haja mais entrega e que a gente tenha experiência para contar, que a gente tenha testemunho para dar. Porque eu creio que isso aqui na vida do apóstolo, para mim e para você, é um ensinamento maravilhoso, é um testemunho glorioso, né? Que não importa se você está fazendo obra, não importa se você está levando a sério e coisas estão acontecendo, o que importa é você permanecer e eu permanecer, nós permanecermos fiéis ao Senhor. Glória Amém? a Deus. Porque Ele cuida de nós em todo o tempo. E no final, aquilo que vinha como mensageiro de Satanás acabou sendo um mensageiro de Deus, né? Para a vida desse homem, para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Então, quando você tiver um problema, uma situação, fala com o Senhor, né? Pede para tirar em nome de Jesus, mas você tem que ter discernimento, eu tenho que ter discernimento, porque às vezes é Deus purinho por detrás dessa história, é Deus puro por detrás dessa luta, é Deus puro por detrás dessa angústia, porque com certeza o espinho na carne traz angústia, traz dor, traz lágrima, traz sofrimento, mas era Deus, né? Não era o diabo permitindo aquilo, era o próprio Deus. Para quê? Para que eu me renda, né, irmãos? Às vezes Deus aperta de um jeito para a pessoa se render, né, irmãos? E a pessoa não se rende, vai estreitar mais. Mas basta, deixa só o espinho na carne, já está bom. O Senhor não precisa mais não, eu quero depender totalmente do Senhor. Eu quero fazer uma entrega maior ainda para o Senhor. Todos os dias eu quero me converter, Senhor. E eu quero receber o Teu sobrenatural. Glória a Deus. Eu quero, Senhor, que na minha fraqueza, Pai, o Seu poder se aperfeiçoe. Eu quero que a Tua luz resplandeça na minha vida. A Tua palavra se faça valer na minha vida, né? Eu tenho as minhas lutas como filha de Deus, mas como filha de Deus, eu sou filha de Deus, né? Eu declaro que eu sou filha de Deus, eu tenho as minhas lutas, mas eu sou do Senhor. E eu creio que você também deve ter as suas lutas, mas você como filho de Deus, né? Pertence ao Senhor. E Ele está com você, né? Quando passarem pelas águas, né? Quando passarem pelo fogo, tantas coisas que a gente passa, tantas aflições, e o Senhor está conosco em todo o tempo. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus maravilhoso, né? Então, fique na dependência do Senhor. Está sofrendo, está com luta? Vai lá, chora aos pés de Jesus. Tenha discernimento para saber
se realmente isso aí, né, Deus não quer tirar, ou se realmente isso é do inimigo, que o Senhor já levou lá na cruz do Calvário. Agora, se Deus fala não, irmãos, o não do Senhor, eu já aprendi na minha vida, que é livramento de Deus. O não do Senhor para a tua vida é livramento de Deus, é bênção do Senhor para as nossas vidas. Nem sempre Ele vai falar assim, não é verdade? Eu não sei você, mas eu encho Deus, né? Eu fico lá no pé do Senhor, Ele fala comigo uma, duas, Ele fala comigo uma, duas, três, quatro. Aí peraí, eu não vou mais falar nada, porque senão eu sei que eu já vou estar afrontando a Deus. Mas eu quero entender com todas as letras que é não. E Ele fala, Adriana, é não. E Ele fala isso, Ele fala... Eu falo isso com a palavra, tá, irmãos? Quando eu busco a Deus, eu falo com Deus, faço propósito com Deus, faço jejum com Deus. Eu não estou falando isso aqui para me aparecer, não. Eu estou falando porque são as minhas necessidades. Eu preciso saber de Deus, se aquilo é para mim, se aquilo não é. E muitas vezes não é. Glória a Deus porque Ele falou comigo. Glória a Deus porque Ele falou com Paulo. E glória a Deus porque Ele fala contigo. Amém, amados? Amém. Então é essa palavra que o Senhor colocou no coração. Glória a Deus, né? E é bem esse cântico, né, que o pastor fez, cria em mim. Eu queria pedir para o pastor estar louvando antes da gente ir embora.